vocês, mas o Dan e o Baraci. E também convidei a Tude, tá, Nadir? Só que a Tude, ela tá agora numa reunião, nesse momento. Daí eu disse para ela, ó, Tude, não tem problema. Se eu não conversar com você amanhã, o Nadir vai conversar, vai ser o mesmo tema, vai ser, enfim, o encaminhamento igual, não vai ter problema nenhum, porque a gente aqui quer construir o negócio de maneira transparente e inclusiva, né? Então, dizer para você assim, ó, primeiro, boa noite. Boa noite. Celina Rinaldi, aliás, Celina Duarte Rinaldi, dona Ana Ludwig, Beatriz, né? Beatriz, Ana Beatriz. De Alisson, Tânia, Adilson e Nadir, vocês, primeiro que a gente acho que fala a mesma linguagem, né? Não dá para fazer uma reunião encaminhativa com gente que dá tiro para tudo quanto é lado. Então, falamos a mesma linguagem, temos uma caminhada parecida e o propósito o mesmo. Não quer dizer que os outros não são também, mas muita gente também não dá pé, né? Muita gente para organizar não dá pé. Então, dizer assim, ó, que a conversa seria no sentido de como nós vamos dar o passo seguinte. Já temos a data do nosso encontro estadual, né? Encontro estadual, já havia ali a enquete, deu 22 pessoas que votaram, se não me engano, e já deu maioria, então é isso que queremos. Vamos construir em cima dessa data, porque nós precisamos que a agenda seja incluída na nacional e depois não haja muito choque, né? Porque esse mês todo mundo vai fazer encontro e tal. E daí a gente já garante. Então, a data já está marcada, é o dia 29 deste mês, às 18h30 em diante. Então, os pormenores disso é a importância desse momento. Junto com isso, tem algumas conversas que já foram feitas, né? Que é conversa com relação à pessoa que vai ceder o seu nome, e até conversei com algumas pessoas assim, ó, eu acho que o Adilson é a pessoa que pode fazer isso, não que os outros não possam, mas porque o Adilson tem história, tem caminhada, como todos nós, e nós entregaríamos o nosso filho para o Adilson cuidar, Meu Deus do céu. sabe? Sem problema. E quando eu falo nosso filho, eu me lembro da Tainá pequenininha, do Cauã pequenininho, do Léo, da Nayara, né, pequenininhos, das crianças nossas, do meu filho pequenininho, que a gente viu crescer. Então, a gente tem confiança, essa é a ideia. E por ter confiança, e eu diria assim, que eu entregaria essa tarefa, não que esteja comigo, que eu seja dona, né? Mas para o Diário, para a Celina, para a Tânia, para a Ana, para o Nadir, do olhos fechados. E para algumas outras pessoas também, né? Mas o Adilson é a pessoa. Por quê? Porque o Adilson, ele é da nossa patota, ele tem postura, ele tem conhecimento, ele tem propósito como nós. E se ele aceitar, por que não? Né? Então, foi assim que eu fiz a conversa. O raciocínio que eu desenvolvi foi esse, tá? Aí, por que eu não vou pedir isso para o Nadir? Porque eu sei que o Nadir tem a vida cheia. E faz muito. Por que eu não vou pedir para a Ana? Porque a Ana, se eu pedir isso para a Ana, é capaz dela aceitar, e daí eu vou ficar sozinha na organização da rede, da Rede de Educação e Direitos Humanos. Entende? E eu quero que a Ana fique comigo nessa empreitada, que é uma coisa importante também. Por que eu não vou pedir para a Celina? Porque a Celina está lá no conselho, lá na secretaria do conselho, junto com a Ana também. Mas ela vai dar conta lá junto com o Fábio dessa tarefa, né? Por que eu não vou pedir para a Tânia? Porque se a Tânia pegar mais coisa, a Tânia vai se estoporar, a Tânia, coitada, não tem como, né? É muita coisa para uma pessoa só, então a gente tem que se distribuir. E por que eu estou pedindo também ajuda para o Diálogo? Porque eu percebi, e posso estar enganada, mas que o Diálogo, se precisar, ele dá uma corrida e ele dá conta do recado também, porque aquele dia que ele deu aquela demonstração para nós, de salvamento, que todo mundo estava afundado ali esperando, e o Sabanai estava literalmente dormindo, pobrezinho, porque também trabalhou 3 dias fio sem dormir.
E na hora que ele precisava estar lá conosco, ele foi dormir e acabou esquecendo. Todo mundo ligava para ele, ele estava dormindo, gente. O telefone tocava e ele não atendia porque ele estava dormindo. Pediu mil desculpas, a gente entende a situação. Então, por conta disso, é que vocês estão aqui, sabe? E também porque eu pretendo, assim que organizar esse setorial, né? Esse encontro sair, as pessoas saírem satisfeitas ou brigadas entre si, não interessa, mas que seja uma coisa organizada, eu também quero dar o meu tchauzinho para essa lição de casa, sabe? Eu estou entendendo como uma lição de casa, porque realmente eu quero priorizar a organização da rede, que é uma tarefa que a Ana e eu assumimos recentemente, sabe? E aí eu passo a palavra então para o Adilson, depois para o Dialisson, para cada um que quiser falar aqui, porque a minha parte eu já coloquei. Boa noite, companheiros. Eu não sei se todos me conhecem, né? A Ana já é de longas datas, né? A Celina também, eu já conheço também de um bom tempo. Aí de Adilson. E, então, assim, ó, eu, assim como todos vocês, também tenho 1000 coisas para fazer. Aí, o que eu conversei com a Erli? Estou num estágio aí de me desligar de uma série de atividades, por exemplo, até estava dando catequese, abrir mão da catequese, né? E outras ações. Então, eu vou priorizar agora na minha vida 3 questões, então, né? Porque senão a gente acaba não dando conta de tudo. Sou o presidente do PT aqui da minha cidade, a Piúna. Vou ficar como presidente do PT até o próximo PED, né? Depois pretendo também passar a liderança para outras pessoas que estão surgindo aí, que são bem bacanas. A questão da coordenação da liturgia aqui na comunidade, não abro mão, isso para mim é muito importante, estar com o pé no chão, junto à comunidade. E aí vou ficar apenas no tutorial. A priori, vou ficar com essas 3 questões. Mas eu tenho outras atividades aqui, né, que envolvem na minha vida no cotidiano, aí, no trabalho de base, geralmente. Então, eu estou me desvencilhando, né, fazendo um esforço danado para poder colocar outras pessoas no local e abrindo mão desses espaços, porque também não se dá conta das coisas se a gente não priorizar algo, né? E essa é uma tarefa grande, ali. Vou precisar da ajuda de cada companheira, de cada companheira. Estou colocando meu nome à disposição dentro desse viés, né? Não posso ficar sozinho. Tenho que ter aí a maturidade de saber que vou ter que me aproximar mais agora do conselho, da rede, né? E de todos os outros setores aí para que a gente possa fechar um trabalho bem bacana dentro de uma caminhada de base. E assim, disponibilidade e vontade de fazer as coisas acontecerem eu tenho, mas eu vou precisar muito da ajuda de cada um de vocês. Uma das minhas características é assim, quando pega uma coisa, tem que fazer acontecer, e isso me angustia, porque nem sempre as coisas burocraticamente acontecem, né? Mas vou fazer o meu melhor, e aí a gente vai ter que estar caminhando nessa lida aí, né? De trabalho de base, de buscar novos parceiros nessa caminhada da luta dos direitos humanos, porque o Partido dos Trabalhadores, ele fala muito na questão dos direitos humanos, mas na hora de atuar, ele prioriza 1 ou 2 setores que não é o nosso, né? Que não é esse viés. Ele tem uma chamada importante, né? Tem um mote importante, que são os direitos humanos, mas encabeçar de forma efetiva não acontece na prática, né? E a gente precisa fazer com que os direitos humanos, além de ser um mote importante para o Partido dos Trabalhadores, seja também uma ação qualitativa na vida dos nossos catarinenses, do nosso povo. E aí a gente precisa de pessoas como a Ana, como eu, como a Eli, como o Dialisson, o Nadir, todos vocês aí, né, para que a gente possa fazer essa coisa caminhar. A gente sabe que os direitos humanos dentro do partido está meio que abandonado, se esfacelou, fica assim em algumas lideranças que não funcionam. E a gente precisa de uma equipe bacana. E eu acho que a Erli deu o pontapé aí muito bem dado, né, Erli? Para construir uma equipe que possa estar fazendo as coisas acontecerem. Eu sou também militante dos movimentos de direitos humanos LGBTQIA+, né? E sou professor da rede. Tenho essa dificuldade, já falei para ele, né? Sou professor 40 horas, 4 escolas, né? Então, segundas e terças são os dias mais argolados para mim. Quais são os dias que eu tenho mais folga? Quartas, eu tenho algumas horas de aula atividade, dá para trabalhar bem. Quinta, eu estou só em hora aula atividade, é o meu melhor dia da semana. E sexta, eu também tenho bastante hora aula. Então, esses são os dias melhores. Quarta, quinta e sexta. Segunda e terça são dias em que eu estou bem argolado. Então, nesses dias, eu vou precisar muito da ajuda de cada um e de cada uma para a gente poder organizar esse processo do setorial.
Meu caro, trabalho de voluntário aqui nessa área é da meia-noite às 6. Certo. Então, pode ficar tranquilo. De Alisson, eu falei com o de Alisson no sentido da secretaria, tá, minha gente? Então, fala aí, meu amigo. Ah, certo. Isso. Aqui em Daí. E foi organizado pelo Setorial de Mulheres aqui, que a gente é, bom. É nisso que eu aposto, Diana. Nisso que eu aposto. Eu tenho uma Nadir foi visita para fazer um citado. amigo meu lá em Ilhota de Alisson, e isso vai já fortalecer, porque eu estou devendo uma visita para um amigo meu lá, e aí já vou te visitar. Eles falam como se morasse muito longe, né? É um ex-aluno meu, né, que está morando lá agora. E aí ele está Legal. se descobrindo em algumas questões da sua sexualidade, eu fiquei fazendo uma visita, mas daí já aproveita a visita. Muito bem. Nadir, depois a Tânia. Maravilha. Desculpe, eu fiquei chegando, e daí me arrodeando um pouquinho, até liguei o celular aqui e fui terminar minhas coisas, mas já estou aqui, pronto, agora já vi.
Enfim, boa noite a todos. Eu, nos últimos tempos, eu tenho trabalhado no sentido de... eu estou agora na Federação dos Trabalhadores do Comércio há vários anos, mas a minha militância foi lá, enfim, encostado nos movimentos, todos aqueles que a gente imagina que vêm desde a raiz da pastoral operária. Quem participou, leu, ouviu alguma coisa da pastoral operária, essa é uma das grandes raízes que eu tenho desde a fundação. Por aí foi, né? MST, desde que a Escola Nacional do MST era em Caçador, né? Eu morava lá. E aí foi participando de todas as coisas, movimento estudantil, na área secundária, como eu sou das antigas, era naquela questão lá que você ou era, então não tinha muito o que você ficar assistindo. E também no movimento, depois no movimento universitário, não muito, mas o pouco que a gente pôde contribuir foi isso. E depois a minha luta no direitos humanos, histórica, teve sempre um cunho de duas facetas. Uma delas é a construção específica da questão de direitos humanos, com tudo aquilo que envolve, não desprezando nenhuma e nem sobrepondo uma à outra. E a segunda faceta que eu digo é tentar, vou usar uma palavra que no nosso meio fica bom, para que a gente possa trabalhar, tentar arrastar determinados movimentos onde as pessoas ainda não conseguiram, não tiveram a oportunidade de fazer o debate profundo sobre direitos humanos e entender que os direitos humanos é a cortina de fundo de tudo que a gente faz na vida, no nosso dia a dia. Exatamente. É uma tarefa, gente, muito assim, difícil de fazer, nos vários momentos que eu passei. No movimento popular, por exemplo, Federação das Associações de Moradores, a FAMESC, do estado de Santa Catarina, trabalhamos junto com a Erli um tempo legal lá na região de Caçador. A gente conseguiu trabalhar muita coisa, de fazer séries de cursos, né, para preparar as pessoas, não como forma de catequizar, mas como forma de trazer as pessoas para que elas se sentissem parte de um processo que estava errado, que não estava servindo, para que as pessoas pudessem contribuir para que esse processo melhorasse a vida das pessoas e dentro da lógica das necessidades das pessoas, que vai de tudo, né? E o movimento sindical é o principal dos vários anos, e no Conselho Estadual de Direitos Humanos, também a minha tarefa desde a entrada, ao pouco que eu pude contribuir, mas aquilo que eu pude participar, é no sentido de aproximar todos entre aspas, as corporações, que muitas vezes não conseguem furar a bolha da sua corporação, que consigam furar a bolha da sua corporação e voltem para aquilo que é maior, ou seja, os direitos humanos. Em síntese, gente, é isso que eu penso. E tem momentos que, às vezes, eu fico de acordo com a minha condição, muitas vezes, estrutural e pessoal, que também, às vezes, a gente tem dificuldade, sabe? Todos nós temos. Às vezes, a gente avança e, às vezes, a gente, como se diz o seguinte, eu vou indo na marcha numa determinada velocidade, que eu não acabe, pelos anos de passagem que eu tenho, acabando falando demais, ou intervindo demais, ou tentando agir demais, que acabe complicando a vida daquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de entrar nesse jogo, entrar nesta caminhada. Porque muitas vezes a gente apressa o processo, e isso, aí eu levanto um pouquinho até nas questões internas do próprio partido. Quando acelera demais o processo, que vai muito na frente, acaba, eu diria, e eu percebo isso no nosso movimento social no geral, já termino, gente, que às vezes a gente atrapalha aqueles que estão chegando. A gente quer que eles venham, mas quer que eles pensem aquilo que a gente pensa.
Isso não significa dizer que tem que vir com projetos diferentes, não é essa a questão. O projeto fim é tudo uma coisa que todos nós conhecemos, mas a caminhada para chegar até esse processo, nem todas as pessoas já tiveram a oportunidade. E muitas vezes tenho que ficar assistindo para ver, bom, agora quero ver. Aí as pessoas começam a se manifestar e entrar no jogo. Aí, né, a partir desse momento, a gente está junto fazendo. Só isso, eu gostaria de colocar um pouquinho, porque quando às vezes a gente não fala, eu sempre gosto de saber, pô, fulano é isso, faz aquilo, é professor, é isso, mas é assim, tá bom, gente? E obrigada, eu gosto dos direitos humanos, porque os direitos humanos, ele fura todas as bolhas, aquelas corporações que se fecham. E aí é o seguinte, tá tudo bem, muito bem, muito bem. Mas se não for conforme a minha corporação quer, aí eu não faço. Então, para que a gente fure essa bolha e comece a andar. Desculpe, valeu, falei demais. Desculpe, falei demais. Não falou demais nada. Mas eu nem falei da Tânia, porque a Tânia a Tânia é da nossa raiz também, desde a pastoral operária, né, Tânia? Tudo. Um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, mas cada um com o seu dia a dia. E as demais pessoas que eu estou conhecendo nos últimos tempos, a Celina também já tem algum tempo, né, Celina? Embora a gente não conseguiu nunca ter, eu diria, uma relação mais próximo, por causa das nossas coisas, dos nossos trabalhos no dia a dia, mas também já andamos. A Ana, estou conhecendo mais agora, provavelmente já tenha conhecido em vários espaços, mas quando a gente começa a abrir muito o nosso leque, a gente acaba olhando mais para as coisas e às vezes até esquece as pessoas. Eu tenho certeza que acontece isso com vocês. Mas olha só, Nadir, deixa eu me meter agora aqui na prosa, né? O Diáliso falou que nunca esqueceu da Tânia. É que a Tânia tem muitos admiradores, tá, Diáliso? E daí é claro que ela não vai lembrar de todos. Mas o Diáliso sabe que ele mora no meu coração, ele não. Então, Baraty, boa noite. Agora a vez da Tânia falar. Seja bem-vindo. É uma noite de declarações aqui que eu estou tendo. Oh, coisa legal. Assim, o Baraty, por exemplo, é uma bela surpresa que me aparece na vida nos últimos tempos. Aí eu acabo encontrando ele de vez em quando para lá e para cá, e acaba a gente se salvando nas coisas que estamos fazendo, às vezes até sem perceber. Felizmente, a gente está começando, eu diria, na caminhada, as coisas vão vendo, ó, mas isso que é ser olheira, né? Eu sou a melhor da... a olheira. Eu boto o olho de que é esse aqui, não tem jeito, lá, tem tua vez. Pois é, então. Esse papo tá legal. Não só assim dizer para o Diáliso e para o Adilson, né? A gente conversou também com outras pessoas, tem o Carlos, tem a Rita, né? Não sei se estou lembrando de a Rita. Estamos tentando conversar e costurando isso, né? Acho que são pessoas que têm um compromisso, que vão fazer a diferença, e nós vamos estar juntos de alguma forma, né? Não vamos estar na coordenação. A coordenação ela é como os outros setoriais, Alisson, 10, o coordenador geral, né, que é uma coordenação de 10 pessoas. Em Santa Catarina, a gente não conseguiu fazer como uma secretaria, digamos assim, porque não teve quórum, aquela coisa toda. Então, nosso desafio agora é transformar o Setorial de Direitos Humanos numa secretaria. E acho que vocês têm um desafio. Eu vou dizer para vocês, eu já abri caminho em Santa Catarina. Eu criei o Setorial de Mulheres, né? Aí, ó. Tá vendo? De PT, tá? Então, agora nós vamos fazer eu vou abrir caminho. Vou criar o Setorial de Direitos Humanos, ó. Tarefa bonita aí, né? E acho que nós vamos todos ficar de madrinha aqui, né? Madrinha e padrinho, né, Nadir? Madrinha e padrinho. Mas podem contar com a gente, né, até a coisa acontecer e pós também, quando a gente puder estar, porque, de qualquer forma, a gente está em diferentes espaços, né? Acho que o Adilson falou da Escola de Direitos Humanos, o Conselho Estadual de Direitos Humanos, a gente tem o Movimento Nacional de Direitos Humanos também, em Santa Catarina, né, que a gente quer estar trabalhando, e o desafio também de se articular com os diferentes setoriais, né, acho que esse é um desafio que está colocado para a gente ir construindo. Acho que a gente está bem assim,
A Rosaura está com bastante pique também. Eu acredito que os setoriais, que sempre foi a minha bronca, os setoriais são o espaço que oxigena o partido, que trazem outras pessoas e que nos últimos tempos foi relegado lá, né? E hoje me parece que se deram conta da importância dos setoriais, porque é onde as pessoas têm vontade de militar, onde as pessoas se encontram. Então, todos os setoriais que a gente puder trazer para o PT e fazer acontecer, acho que são os espaços que mais trazem novas pautas, sabe? Acompanham o que está acontecendo na sociedade, trazem os debates, enfim. Então, acho que vocês estão de parabéns por ter topado e não vão se sentir sozinhos, né? Não, a gente vai estar junto até a construção e depois também vamos estar juntas, né, naquilo que a gente puder estar contribuindo. E aí a ideia é trazer outras pessoas mesmo para fazer, porque senão a gente não sai do caminho, né? Se a gente quer fazer transição. Então, antes de... concluiu, Tânia? Concluiu? Tá, antes de ir adiante, passando a palavra para a Celina, para a Ana e depois para o Baraci, eu gostaria de dizer o seguinte, ó, que eu conversei já com a Rita, com a Vanusa de Chapecó, e a Rita aceita, então, ser a pessoa-chave lá, né? Conversei também com a Maria Tereza Capra e com a Tude. A Tude também aceita fazer o trabalhinho lá, por isso o Nadir daí já pode, na sequência, dar essa mãozinha, né? Pela proximidade, até por ser os dois da CUT. Conversei também com o Carlos, e acho que a Tânia também pode dar esse reforço, para ele ser a referência lá no Sul, junto com a Sayonara. Mas ele mesmo, por conta de ser com uma característica não é cota, acho, como é que chama? Por ser quilombola, né? Então, acho que é importante essa inclusão, ela é significativa e ela é diferenciada, então não dá para deixar de lado. Já referente, deixa eu ver quem mais. Aqui em Lages, provavelmente vai ser o Daniel, o Dan, no caso, a referência, né? Para ajudar, ele já tem essa característica também, esse perfil, acho que é importante. Lá na região de Joinville, eu convidei para participar também a Ana Lúcia, e ela disse que está à disposição para participar, então ela acho que está já se providenciando, inclusive, de se inscrever lá na área da PT. A Ana Lúcia é a vereadora, né? Então, pedindo também para a Patrícia, se não me engano, que é da mesma região, para elas conversarem e ver quem é a pessoa de referência, para a gente compor, então, esse colegiado aí, para dar essa sustentação aos nomes que a gente está sugerindo. E claro, né, gente, não dá para deixar de lado e nem esquecer que, de repente, pode ser que alguém apareça para disputar o espaço, né? Mas, como o Alisson disse, eu concordo plenamente, temos que construir na base do consenso. Nós não precisamos brigar por conta de fazer trabalho voluntário, né, gente? Por favor. Acho que não dá para a gente pensar dessa maneira. E por conta disso, então, falta, então, aqui Florianópolis, a grande Florianópolis, enfim, ali na redondeza, dialoguem, porque ali vocês têm mais gente, né? Dialoguem para garantir que vai ter alguém como referência de vocês, enfim, para ocupar, então, essa responsabilidade a mais, né? Com relação à região de Brusque, eu nem vou dizer que a Ana é a referência, né, gente? Se ela tiver outras pessoas lá também que queiram indicar, a gente vai, com certeza, estar, pelo menos da minha parte, vamos estar apoiando e dando reforço, né? Basicamente isso. Então, Celina, Ana, depois o Baraci. Então, primeiro, desculpa, eu tive que dar uma saidinha aqui, estavam me chamando. Nós nem vimos. Boa noite a todos e todas, né? É uma alegria estar aqui para criar esse setorial que vai virar uma secretaria, enfim, né? Bem legal isso, estava faltando isso, né? Dentro do PT, uma atuação efetiva, né? Com uma atuação forte, que eu acho que a gente precisa dar esse enfoque, né, para os direitos humanos. A Tânia estava falando do setorial de mulheres e tal. A Tânia tem pós-doc, né, nessa
A gente estava junto com ela lá e acompanhamos, né, as dores e os amores daquele setorial. Então, acho que ela pode ajudar bastante aí nessa construção, né, por experiência. Isso. E fico muito feliz que o Adilson e o Dialisson estejam à disposição de assumir, de estar nessa frente aí, e nós vamos estar junto aí, vamos estar, né, é só gritar. Aí a gente também vai gritar, para fazer pauta conjunta aí com o Conselho, fazer pauta conjunta aí com o IGENTES, né, com a marcha que a gente participa, com o Movimento Nacional, enfim, pauta é o que não falta, né? Trabalho é o que não vai faltar. E acho bem legal isso, Erli, que tu estava colocando já, de fazer esse mapeamento por região de pessoas de referência. Isso é bem importante, né? Ter essa rede, e talvez pensar nessas 10 pessoas que vão compor o setorial, a coordenação do setorial, já por região, né? Já mais ou amarrar menos isso. essa ideia, né? Legal, ótimo, né? Porque aí divide e tem esse acompanhamento em todo o estado, bem interessante, tá? Acho bem legal. Uma coisa que eu queria até chamar a atenção, né? Botei ali no chat, Adilson e Dialisson. O nome de um compõe o nome do outro, está dentro do nome do outro. Exatamente. Muito legal isso, muito legal. Olha, até parece uma construção de dupla. Não vou dizer sertanejo, mas de uma dupla aí, né? Vamos fazer uma boa dupla aí. Né? Bem legal. A gente está junto. Só aí vamos ter que, né? Não sei como é que os trâmites, se tem que fazer inscrição de chapa, Erli, nos oriente aí, como é que faz. Depois que vocês falarem, daí eu digo o que já temos aqui como encaminhamento burocrático, por assim dizer. Tá bem, era um pouco isso que eu queria colocar. Legal. Ana? Desde a Antártida. Sim, Groenlândia. Né? Groenlândia. A gente estava falando no começo aí que o único lugar que pode ir brasileiro é lá na Groenlândia, né? O único lugar do mundo que está aceitando turista brasileiro. Então, eu e a Eli, a gente comprou um pacote baratinho. Olha. Né? Estamos na mesma montanha ali, ó. Oi, Adilson, que bom te ver, rapaz. Quanto tempo, né? Nossa Senhora. Bom tempo, Ana. Saudades e bom te ver também. Nós ficamos mais bonitos, né, Adilson? Sim, grisalhos, careca. Eu careca, né? E barrigudo. Olha lá a ladeira. Mas então. Eu já estou passando o gilete. Eita, coisa boa, né? Que economia, né? Mas, assim, dizer que eu também estou contente de estar aqui, né? Compondo esse coletivo. Né? A gente tem uma trajetória, né, de longa data no movimento de direitos humanos, enfim, quer seja em participar de instâncias, eu fiquei um bom tempo focada no trabalho de base aqui, né, e ano passado eu vi a Tânia e a turma me puxou pelo pescoço de volta para as instâncias aí, para os conselho e coordenação, né? Então, a gente está aí, está tentando dar conta, né, dessa nova etapa e tentando aprender e reaprender coisas que já tinham ficado um pouco esquecidas, né? E em relação ao setorial do PT, eu estava dizendo para ele assim, né, que só vale a pena, né, a gente se dedicar se de fato a gente conseguir emplacar as nossas teses, né, as nossas bandeiras, né, dentro do partido, na defesa das teses, na defesa nos planos de governo, né, dos governos, né, municipais, e, enfim. Então, só tem sentido se a gente conseguir, de fato, criar uma onda, né, uma onda interessante, né, dentro do PT para essa questão dos direitos humanos. A gente sabe que tem muitas coisas que são transversais, né, e elas se misturam, né, que é a questão de outros setoriais também, das mulheres, né, das minorias, enfim, tal.
Então, a gente tem que estar trabalhando muito sintonizado, né, com os demais setoriais e naquilo que eu puder ajudar, com as minhas limitações, né, a gente está aí à disposição, tá bom? Obrigada, Ana. Se não dissesse isso, nós ia dar um pau em você, porque não seria justo. Diga, Baraci. Então, tô na última curva aqui para chegar em casa. Rapaz, não chegou em casa. Não, eu parei para pegar algumas coisas que a gente vai doar ainda para uma família que a gente ajuda aqui na Palhoça. A vida, ela é boa quando a gente divide ela com os outros. Eu acredito que essa iniciativa nossa de criação do setorial se dê numa perspectiva semelhante à da sociedade civil que participa e que milita. Se nós formos tomar o entendimento de que, agora sim, cheguei, o entendimento de que nós temos na sociedade a turma do legislativo, a turma dos movimentos sociais, a turma do trabalho, cada um com seu acúmulo. Nós aqui, parte desse grupo, ele peça central disso, tenho certeza, nós temos uma turma com... tu é chefe da máfia, da máfia dos direitos humanos. Nós temos Al Capone dos direitos humanos. A mama dos direitos humanos. Já me chamaram de muita coisa, mas essa é novidade. Somos todos... tutti capo derli. Então nós temos uma turma muito boa, com acúmulo ímpar para os direitos humanos no Estado mais reacionário e neonazista, neofascista do Brasil. É uma coisa, eu fico empolgado, eu fico feliz com o depoimento dos companheiros, mas eu insisto sempre na reza do chão, que eu tenho uma âncora amarradinha para não deixar o balãozinho subir muito. Nós somos responsáveis por uma juventude que está à deriva. Nós somos, talvez, numa analogia muito romântica, a estrela de Belém de uma juventude que ainda está sofrendo, por mais que os nossos avanços tenham sido feitos ano a ano, por mais que as nossas pautas de luta tenham hoje tenham se tornado referência para o campo do trabalho, para o campo da sociedade civil organizada e da mídia, nós ainda temos um balãozinho solto lá em cima, com uma corda presa num saco de areia. E nós somos responsáveis, não por guiá-los, mas por orientá-los, para que não vão aceitar o atraso do que já se viveu. Muito se faz nesse Estado, muito se faz na nossa Câmara, na nossa Assembleia Legislativa, e em muitas câmaras de deputados, contra os direitos humanos. Nós somos inimigos da sociedade aos olhos dos bandidos. Mama Erli. Conte conosco. O nosso acúmulo está aqui para servir aos direitos humanos, para que eles sirvam de baliza, para que Santa Catarina volte não ao seio, mas que volte ao cerne do que se deseja para exemplo de sociedade civil responsável, organizada e justa. Antes de tudo, justa para todos os catarinenses brasileiros e para todos os estrangeiros que esse Estado acolhe, não tornando eles escravos ou mão de obra barata, e sim cidadãos do mundo conosco e não pelas nossas mãos. Era Nossa, mais assim. Só faltou incluir o gênero, né? Porque o discurso está perfeito no mais.
Mama, me perdoa, É, mama. Vamos aprendendo tudo é uma quanto, coisa impressionante, né? Não, realmente, essa é uma situação que a gente, acho que faz parte da pauta de todos os que são defensores de direitos humanos, né? E até o fato de se sentir defensor ou defensora de direitos humanos é uma questão de perfil, não é de discurso. Não é de discurso, né? Não adianta, você olha para alguém que tem um discurso bonito, mas que no dia a dia não está afinado com esse tipo de ação, a gente percebe realmente que não tem condições. Eu, olhando para o Adilson aqui na Câmara, né? O Adilson, quando era da Recide, nós éramos da Recide também. Lá atrás, antes, no Brasil de Fato, né? O Brasil de Fato tinha um projeto, nós estávamos lá. Falando em MDA, nós estávamos lá fortalecendo os territórios, né? Falando em MST, nós estávamos lá ajudando a organizar os acampamentos, os assentamentos. Falando no MAB, a gente estava lá na audiência pública, né? Lá conversando com o dono da empresa, lá enfrentando a Triunfo, enfrentando Baeza e assim por diante. Então, caminhada a gente realmente tem. E quem não tem, não, o tempo vai fazer ter, porque é obrigado, né, Diálice, não tem jeito, tem jeito. O tempo faz a gente entrar em enrascadas medonhas, mas faz parte. Então, dizer para vocês assim, ó, com relação à organização nesse momento, né, teve ali um questionário que eu respondi, já tem, acho que semana passada, se não me engano, que a Rosaura colocou ali no grupo de volta. Eu respondi e coloquei que é provisório até o encontro, né? No sentido de quem estava organizando, um grupo em construção, é um setorial que está em reorganização, coloquei tudo direitinho para a gente poder dar vazão ao encaminhamento, né? Mas sem nenhum tipo de compromisso individual, né? E dizer também que uma vez marcada a data, a gente já vai poder, então, definir quem nós vamos convidar para participar de autoridades. Eu acho que o Décio, até já falei com ele no sentido de convidá-lo, né? Para ele se fazer presente como presidente do partido. Os deputados, a deputada, né? Quem mais nós quisermos que participe. E daí eu queria chamar, então, a responsabilidade desse grupo para a gente definir essas coisas. Porque o primeiro encontro, que foi um preparatório, né, foi meio que pensar sozinho, porque eu tinha a incumbência de fazer acontecer, né? Mas agora já não é mais isso. Agora já é nosso, né? É um trabalho nosso. Então, também não termos medo de repente, ir conversar com a tendência que a gente faz parte. Eu particularmente, não faço parte de nenhuma tendência, né? Já faz um bom tempo. No tempo do como é que chama? O Carlito, que era prefeito de Joinville. Quando o Carlito era prefeito, Nadir, eu desisti das tendências, tá? Porque naquela época eu participei junto com a Nadir numa chapa, né, dentro do diretório estadual, lá eu estava em Caçador na época, e depois de lá para cá não participei mais de tendência. Porque eu acho que, independe de tendência, né, Exato. a gente tendo uma ação vale e as Exato. pessoas precisam respeitar, né? Eu respeito muito, tenho muito carinho pelos companheiros das tendências, variadas tendências que eu conheço, sempre me respeitaram também, então acho que é nesse rumo que a gente está, né? Anteriormente, o Diário estava dizendo que faz parte de uma tendência, acho que é importante fazer parte, vai em frente, não tem problema, vai dialogar lá na sua tendência, né? Como é que chama? A CNB está querendo assumir a nacional, aí dentro da CNB tem um monte de outras tendencinhas, então deixa que o pessoal vá discutindo, é importante discutir, né? Mas mais importante é a gente fazer acontecer. Para mim isso é fundamental, né? E por conta disso, então, acho que nós podemos, de repente, começar a sugerir e a entrosar para garantir que o encontro estadual saia um encontro bonito e que se torne, de repente, secretaria por conta da articulação.
A lista de filiados, ela vai ser atualizada a semana que vem, já vou mandar também para o Dialisson novamente e para o Adilson também, para vocês dois e verem como vocês fazem, né? Porque de repente pode se ajudar. Porque a Erlei, assim, garimpagem dos nomes das pessoas, acho que todos nós podemos localizar na nossa região, né? Para garantir, de repente o Nadir, que tem um conhecimento do estado inteiro, pode ajudar também nessa localização das pessoas que são filiadas e que são agora se inscreveram para o setorial, né? Para a gente poder chamá-los. Vamos chamar todo mundo. Ah, mas vão brigar? Não importa que brigue, né? Não importa, vão estar lá juntos, vão estar no mesmo barco e vamos marcar território, vamos mostrar que a gente está organizado, temos uma proposta, né? Essa proposta, ela vai ser exposta transparentemente, sem nenhum rolezinho de bastidor, porque isso é muito danoso para a história final. Nós queremos construir um processo que seja transparente. Você vai conversar com a tua atendente, beleza, traz e volta aqui para nós a decisão da atendente. Não tem problema nenhum. Ah, vamos pelo consenso, é o que eu quero, e eu acho que todo mundo que quer. Vamos reforçar essa ideia para que, mas nós queremos negociar, porque vejam bem, tem ali 2 homens, né, um isso, outro aquilo. Gente, tá aí para discutir, né? As mulheres aqui presentes, que somos em 4, estamos paridade, nós temos outras coisas que também são importantes que a gente está assumindo. Então, não tem problema que outra pessoa assume, por que não? Entende? Mas podia ser um homem, uma mulher, um secretário, um diretor, um coordenador, uma coordenadora, um secretário. Qualquer coisa serve desde que a gente entenda a importância de participar e trabalhar juntos, né? Essa é a minha opinião, acho que se não concordarem podem dizer, fiquem à vontade, se quiserem atirar pedra, atirem, mas daí lembre que eu estou longe, não vão acertar. E que a gente vai estar perto no sentido de abraçar a causa juntos. Porque quando é um grupo, eu entendo que o grupo um ajuda o outro, né? Eu vou dar um exemplo aqui para ilustrar, simples, como chupa-bala, né? A Tânia, a Celina, a Ana e eu e o Nadir. 4 na coordenação dos direitos humanos. O Nadir pode, a Ana não pode, mas é lá em Brusque, a Ana não pode, o Nadir pode, então vai o Nadir. Entende? A Tânia corre no estado inteiro bem louca. Meu Deus do céu, né? Tá, então, mas a Tânia vai estar lá em Campos Novos, tá o Data. A Tânia vai fazer aquele serviço. Ela vai aproveitar o espaço porque ela tem condições de fazer isso. A Celina vai participar do encontro porque esse encontro vai falar dos direitos humanos, a Celina vai lá e dá a lição. Entende? Mas ela não sei o quê. Então, é nessa perspectiva que a gente trabalha. Acho que, pelo menos, eu acho que tem dado certo, né, gente? Porque nós conseguimos garantir um monte de gente lá para participar do conselho. Estava apertado, a gente achava que não ia conseguir, daqui a um pouco sobrou gente. Estou até no Conceia, né, Erli? Estou até no Conceia, né? Colocamos todo mundo, até no Conceia nós entramos, gente. Pense bem, Conceia estadual, a Tânia e eu. Daí tu lá no Conselho da Mulher junto com a Rosaura, brigando, para e passo junto com a Rosaura. Sabe? Discutindo os temas, propondo. Eu bato de um lado, a Rosaura do outro, quando vê, nós conseguimos encampar uns temas lá interessantes e juntar mais gente. Aqui em Lages a mesma coisa acontece, então eu acho que é isso mesmo, gente. E daí a questão que fica, então, é a garimpagem de pessoas, né, que estão naquela lista nacional. Vai aparecer gente de tudo quanto é lado. Algumas conversas de pé de orelha com as pessoas conhecidas para participar do encontro, para agendar, para não sei o que, né? Se tiver propostas diferenciadas, de repente a gente pode também se preparar, porque, por exemplo, Nadir, Tânia e Celina, se não me engano, estavam lá atrás quando a gente passou por aquele perrengue, né? Daqui a pouco chega um grupo lá e diz, nós queremos. E daí vai com maioria de voto e vai lá e tal, e passa por cima. Tá, então, vamos fazer, vamos tentar, né?
Aí tentamos uma vez planejar, planejamos sozinho. Tentamos 2 vezes planejar, planejamos sozinho. O que nós fizemos? Digam aí. Continuamos fazendo o que sempre fizemos a vida inteira. E aqui estamos nós de novo, focados com a missão de reorganizar o setorial, né? Então, essa é a nossa missão. E por isso, esse grupo aqui é fundamental. Isso que Só tu falou, queria Eli, ele. pode falar. Só, tá bom, só uma Nadir, coisinha. Adilson, depois o Diás. Nadir. Só para contribuir, eu diria que parece até uma postura pessoal, mas com relação para a gente raciocinar em cima das correntes que são importantíssimas na busca de debate da realidade da sociedade. É isso. Sim. Mas o que eu tenho adotado nos últimos anos, eu não digo que... Quando chega na hora de você fazer uma eleição, de você fazer um grupo, você vai discutir as propostas e aquela que se encaixar melhor, você vai. No entanto, no geral, eu cheguei à seguinte conclusão, não sei se isso contribui ou não, mas para mim, eu acho que tem contribuído. É melhor, se tivermos que reunir 100 pessoas discutindo uma coisa, ou se tiver 50 grupos com 10 pessoas se reunindo, são 500 pessoas reunindo, discutindo a realidade da nossa sociedade e tentando produzir políticas. Então, neste momento, se tiver 50 grupos discutindo, com cada um com 10, são 500 pessoas discutindo. Na medida que se debate as coisas lá, elas começam a ficar claro para dizer para essas 500 pessoas qual o lado que a gente vai encarar. E a hora que a gente se reunir, reduzindo-se aos 100, ou aos 80, ou aos 200, as propostas vêm mastigadas com as pessoas se sentindo sujeitos das questões. Então, as tendências, elas produzem neste sentido, tá certo? Não é a coisa, enfim, apenas poder ou coisa mais, mas que traga a raiz lá do local onde as pessoas vivem. Só isso. Beleza, Nadir. Adilson, depois o de Alisson. Não, eu estava pensando justamente nesse processo que você falou ali, da caminhada, né? Então, assim, essa questão da reorganização setorial, ele vem para trazer uma nova oxigenação para o partido e trazer um novo olhar, né? De quem está na ponta para dentro do partido. A gente sempre teve uma visão muito dos caciques, né? Que organizavam os seres pensantes que idealizam o partido, né? E como que a gente vai lidar com isso no dia a dia? E essa questão que o Nadir fala ali é fundamental, né? O trabalho de base de cada um, de cada uma, não pode ser deixado de lado, tem que ser espelho para o setorial acontecer. Né? E isso só vai dar certo se os trabalhos de base acontecerem de verdade dentro dos setoriais. E aí, essa caminhada no estado todo que você fala, e esse pensamento de ter pessoas referenciais em cada região, né? Meu, é fantástico, porque assim, você aglutina pensamentos distintos de pessoas que estão dentro do mesmo ideal, né? Porque eu acho que eu falei no último encontro que a gente teve, né? Os direitos humanos é o grande guarda-chuva, né? Que abriga basicamente todos os outros setoriais. A questão das mulheres, dos negros, LGBTQIA+, setor agrário, tudo passa pelos direitos humanos. E como é que nós vamos lidar com todas essas pautas dentro da nossa visão de mundo e de sociedade? Construir de forma bem bacana, aí como eu acho que foi a Ana que falou, né? Quais são as nossas teses para a gente poder apresentar e estar bancando um trabalho de base dentro do partido. Eu acho que é fundamental. Depois eu só queria, Eli, que tu, se tivesse alguma questão ali, como eu acho que foi a Celina que falou, para esclarecer melhor a parte burocrática que segue daqui para frente, né? Como é que vai depois? Sim. Acho que é o de Alisson. De Alisson, depois o Baraci.
De antemão, eu já digo assim, que você não precisa abrir mão de nada, tá? Você vai continuar sendo o secretário, ajudando sempre, mesmo que uma mulher assuma o nome lá, o CPF, entende? Essa é a ideia de Alisson. Não é descartar a sua colaboração como secretário, que tem o perfil, que gosta de fazer, que entende, né? Mas é garantir que, por exemplo, o Adilson, cedendo o nome dele, né, o CPF dele lá para a parte burocrática, uma mulher pode assumir, sim, de repente pode ser qualquer uma das mulheres, seja que esteja aqui ou mesmo outra, né? Que queira, por exemplo, lá em Chapecó tem a Rita, eu já conversei com ela, disse tranquilo, conta comigo, né? Aí a Tude, tranquilo, conta comigo, já estou pelas tampas, porque ela também está no Conselho de Direitos Humanos, de repente não é a melhor pessoa para estar com o nome, mas ela vai estar ajudando, entende? É nesse sentido, não é que de repente vocês dois estejam cravado ali e não vai ser mudado, não. Essa ideia, ela é móvel, ela é trabalhável. O que a gente quer é uma referência, suporte bom, entende? Suporte bom. Aí o resto a gente constrói juntos. Ô, Erli, se me permite só, como é que funcionam os setoriais, né? É um coordenador, uma coordenadora geral, e são pelo menos 10 pessoas titulares. Mas, mas tem uma secretaria, né? Não, é secretária, né? A coordenadora é secretária, o coordenador, independente disso. Não necessariamente. É uma pessoa que coordena e são 10 titulares. 10 ao redor. 10 melhor ainda, melhor ainda. Então vai ter bastante, e daí tem mais suplente, então vai ter bastante gente. No setorial de mulheres, o que a gente fazia? Todo mundo participava de suplente. Todo mundo era chamado, só não participava porque não queria participar. Botava todo mundo lá, eu coordenava. O que nós fizemos? A gente distribuiu em algum momento, assim, alguém cuida mais da comunicação, alguém cuida da formação. Tá explicado aí, Diário. Tá explicado, é por isso. O Diário salvou na hora certa. E aí eu disse, não, nós não vamos pegar uma pessoa que não entende nada, daqui a pouquinho vai deixar perecer, vai deixar a peteca cair, né? Entende? Exatamente. Então, foi o gatilho. Então todo mundo vai ter função. Só e tem, né? Provavelmente logo depois que terminar, a gente faz um planejamento, organiza, distribui função. Mas eu acho que é um pouco nesse espírito também que vocês falam aí, né? Se a gente construir no consenso, né? De preferência que não tenha, né? Então ter esse olhar, quando eu falava lá no grupo, vamos tentar ter alguns critérios, né? Critério de região, critério de né? Enfim, né? Dessa questão mais plural, né? Quanto mais plural, melhor, porque traz todas as questões para dentro do setorial. A partir, então, daqueles encaminhamentos e reflexões feitas lá é que a gente está se movendo, tá, minha gente? E a partir de agora, todo mundo comigo. Diz aí, de Alisson, conclua a sua ideia. Então, de fato, o setorial elege um coordenador. Elege um coordenador ou um secretário. Isso, e o coletivo. Isso, exatamente. Isso, o coletivo vai planejar e vai discutir. Vou cuidar da comunicação, outro pode cuidar da formação, uma ou duas pessoas se encaixam nisso, traz proposta, enfim. Vamos discutir, vamos fazer uma plenária, vamos chamar todo mundo que votou, vamos movimentar, vamos fazer um seminário, entendeu? Isso. O que a gente não pode ficar no ar, né? Dizer assim, não, agora todo mundo faz, mas todo mundo faz, não é bem assim. Porque daí acaba que não sai. Não funciona. Planeja, né? Uma pergunta que me caiu agora é em relação às tendências, né? Segura um pouquinho, Adilson. Segura só um pouquinho essa história ali, segura um pouquinho.
vamos passar a palavra para o Baraci, que daí fechamos com essa encaminhamento das tendências. Para aplacar o coração do companheiro Jarson, é justamente por esse entendimento que nós estamos aqui, já na base do funil, em que nós temos a construção de que dois companheiros cientes da dinâmica dos direitos humanos contemplam o contingente negro, de gênero, indígena, enfim, contempla isso. Vocês chegaram até aí pelo entendimento tanto das mulheres, tanto dos homens, tanto da diversidade dos direitos humanos. Só para acalmar o coração do Jarson. Companheira Dilson, eu acredito que faça parte, para que a gente possa, como nessa base de funil que nós estamos agora, e foi citado aqui por vocês, capacitação para a turma do PT em direitos humanos. Porque essa maturidade que nós temos... Oi? Fala. É o número 1, esse aí é a parte. Exatamente. Todo mundo quer participar dos direitos humanos quando está constituído. E aí, inclusive, eventualmente, nós sabemos que acontecerá. O Nadir ali já sorri de cantinho para mim, porque ele sabe que acontecerá. As tendências virão com força. Uhum. Na construção do coletivo. Esse coletivo, ele deve, sim, permanentemente ser plural, ele deve, sim, permanentemente estar em construção e em consonância, não com o partido, com os anseios da sociedade, que o partido vai encaminhar. Como nós vamos fazer isso com tantas, como bem disse o Nadir, microtendências dentro das tendências? Nós temos que ter entendimento nesse coletivo de que, independente do que eles queiram, os direitos humanos querem acontecer. Isso. Não interessa a pauta João, a pauta Joana, a tese Pedrinho, não. Os direitos humanos, como bem dito, eles não são só o guarda-chuva, eles são a proteção máxima que as pessoas têm hoje e começa a ser negada. Só que dentro, inclusive, do PT, alguns movimentos, eu tenho percebido na grande Florianópolis, ignoram isso e tornam esse tipo de atuação débil. Débil por falta de orientação, por falta de formação, e nós precisamos ter esses entendimentos. Os direitos humanos, eles são constituídos por direitos conquistados pelos humanos, além da guerra, no sofrimento de brasileiros, no período da ditadura, no período da reconstrução do trabalho. E eles vão sendo negados e ignorados, porque muita gente nasceu depois daquilo achando que era natural, e não é natural. Se a gente parar de lutar, né, Nadir? Ó! Então, assim, para acalmar o coração de vocês, companheiros, formação. Chamemos todos, com pautas, claro. Isso eu não tenho que questionar no PT, a gente sempre é muito assertivo, com a orientação. Essa semana vai ser isso? Então vamos sentar para falar sobre isso. Ah, mas a minha corrente... Ok, encaminha, companheiro, encaminha o documento. Encaminha o documento, sabe? Daquele jeitinho Nadir de fazer as coisas. Encaminha o documento. A gente lê, a gente vai ler e depois a gente discute. Né? Então, mais ou menos nessa pegada. E se for secretário, se for secretária, será direitos humanos. Isso. Independente da cor, da etnia, independente de onde vem. Nós sabemos que só vai acontecer dentro do partido a partir do momento que seja uma pessoa que tenha esse acúmulo de unidade, não apenas na luta, e principalmente na paz. Os direitos humanos precisam urgentemente de paz, para que a gente possa prosseguir. Era isso, companheiro. Obrigada, é isso mesmo. A Celina está dando ali um informe, depois ela vai passar para nós, então, os dados, né, Celina? E está pipocando o tempo inteiro esse tipo de coisa, acho que é importante a gente estar afinado, participar naquilo que for possível, nem sempre a gente consegue tudo, né?
mas vamos participando. E, Adilson, acho que a resposta à sua questão já está colocada, né? No sentido da... Não está colocada do jeito que eu esperava. Não. Então, Baraci, eu mas entendi assim, dizer perfeitamente. que nós temos a missão de dialogar com as tendências, sim. Sim, mas a minha Chamar pergunta para é a outra. roda, por isso não vai ficar ninguém daquela lista fora. Já pedi para o Baraci, eu acho que já passei também, né, Adilson? A tabelinha que o Baraci fez ali primeiro, que agora vai ter mais gente, vamos enfiando ali. Sim. Que é uma tabela onde tem a região, tem a cidade e tem a pessoa, né? E a tabela nacional, ela tem a cidade, a pessoa e o contato, né? Não recebi essa tabela. Mas a minha pergunta era outra em relação às tendências. Porque dentro da executiva do partido, a executiva está lá, né? E na votação, ela é composta por porcentagens de votos, as tendências vão entrando dentro da coordenação. No setorial, como é que fica? É a mesma linha de raciocínio? As tendências que têm maior voto levam parte do setorial? Era essa a minha pergunta, compreende? Então, a Tânia sabe mais do que eu, mas eu vou dizer o que eu sei, tá? E é o que eu acredito. Se a gente busca o consenso, a gente contempla todos os que forem possíveis na linha de raciocínio da referência, dos temas. E uma hipótese, o quilombola Carlos, por exemplo, acho que não pode ficar fora de jeito nenhum. Não só porque é quilombola, mas porque ele é de uma região que está lá sozinho, né, Tânia? Uma região sozinha, não tem mais ninguém ali ao redor que a gente conheça que tenha, no caso, que esteja inscrito lá. Se mais gente aparecer, ele já está ali, ele vai ser a nossa referência, né? Lá em Chapecó, Vanusa e Rita. As duas conversaram e tal, a Rita vai assumir. Ótimo, né? Ótimo, porque a Rita tem perfil, ela está ali, a Vanusa igual, mas a Vanusa está priorizando, eu até disse para ela falar com a Ana, a Vanusa está priorizando a economia solidária, né? A Ana é a pessoa, então vai lá e conversa com a Ana para vocês ver o que faz com essa economia solidária, né? E assim por diante. Daí, aqui mesmo a gente poderia ver, tem tendência tal, mas tem quem não tem tendência, tem quem é considerado independente, quem é patinho feio, não. E quem diz que quem não tem tendência muitas vezes é triturado também, não tem voz nem vez e tal. Isso para mim tudo é irrelevante, tá, minha gente? Se quiser vir somar, tá valendo, né? Tá valendo. Mais alguma coisa? Só para dizer, eu não recebi a tabelinha do Baraci, do Dalilson, de Alisson, e outra coisa, não recebi. E outra coisa, vou mandar. Na lista que eu tenho, antes da última crivo ali para o Cisfio, eu tenho aqui 89.494, que é a tabela que eu tenho, que eu tirei do TSE, 89 mil, quase 85 mil pessoas filiadas no partido em Santa Catarina. E não é essa lista. Foi a tabela do ano passado, que foi agora a última. Não, a nossa lista, Adilson, é a lista só dos direitos humanos lá da área PT. Sim, e daí ela ficou reduzida em 200 e poucas pessoas. Isso, nessa aí. Mas aí o que eu estou querendo te dizer é que talvez dentro dessa lista que não está relacionada aos direitos humanos, dá uma passadinha nos olhos, ver se a gente não encontra depois, de repente, algumas pessoas que não se inscreveram em nenhuma, vou fazer isso, não se encontram inscrito em nenhum setorial, né? De repente, essa pessoa aqui é importante, pessoa-chave, e aí eu vou estar olhando para o município, algumas pessoas ali que eu já estou olhando, né? Para ver se a gente consegue fazer contato com elas, com pessoas que a gente tem afinidade, para estar se inserindo conosco. São 85 mil filiados, né? Eu vou pedir licença, então, para vocês, ali todos e todas, e vou mandar o arquivo, tá? Assim que ele chegar atualizado, vou mandar de novo, porque, de repente, são pessoas que estão espalhadas por aí que vocês conhecem. Já como todo mundo é administrador do grupo do WhatsApp, já coloca lá, né? Chama para a roda, dá uma conversadinha no tete-a-tete. Você está sendo chamado porque você faz parte, já se inscreveu lá e tal. Essa vai ser a nossa referência maior, né? E depois vamos trabalhando com a criação do consenso, na medida do possível, evidentemente. Lembrando que a história nos condena, né?
para garantir que as pessoas que entrem para valer, assim como vocês estão aceitando hoje o desafio. Diga, Nadir. É só um detalhezinho até para eu me salvo, me ajudo muitas vezes, quando às vezes acontecem coisas que a gente tem que discutir a questão de raiz bem do partido, coisa assim, tudo. Inclusive na questão das tendências. Eu sempre tenho adotado o seguinte critério. Qualquer problema, vamos buscar os documentos históricos da fundação do partido, vamos dar uma olhadinha neles, de fio a pavio. Muitas vezes a gente encontra a resposta que a gente quase não consegue solucionar no nosso meio, no nosso dia a dia, lá no documento que foi discutido nos anos 80. Então, isso ajuda a gente. Eu tenho me salvado muitas vezes nesse sentido. E a segunda questão, ela já está implícita no nosso jeito de fazer as próprias reuniões, ou seja, total liberdade de desabafar e de trazer os problemas para que a gente possa discutir, por mais que às vezes, puxa, mas não tem problema, coloca na mesa e a gente troca ideias. Essa é a grande questão que a gente consegue militar nos direitos humanos, sem aquelas amarras de não pode, um pouco isso, tá certo? Só. E como é online, daí não vai precisar se livrar de uma cadeira que vem nas fuças. Mais alguma coisa, minha gente? Era isso aí? Bem, então eu fico devendo. A parte burocrática de inscrição, alguma coisa, não? Isso, eu fico devendo então para vocês o informe semanal a respeito do assunto. Fico devendo para vocês a lista, que eu já vou mandar imediato, eu já mandei para o Diálison, mandei para o Adilson, se não conseguiu receber o arquivo, Adilson. Não conseguiu abrir? Não, vou dar uma olhada agora já de novo. Tá, então, é um arquivo em Excel, se não me engano, para a gente poder ver lá as pessoas, né, que são, e esse arquivo é nacional, tá, não é estadual. Dos que já escolheram na área PT ou setorial Direitos Humanos, tá? Vocês poderem ajudar. E o Baraci pode continuar com a tua listinha lá, Baraci. Não. Na tabelinha, ele me faz, eu digo, faz uma tabela em Word, criatura, ele me faz uma tabela, não sei em que formato, pelo amor de Deus. Não, aquela tabela do Excel eu recebi, essa que eu estava falando que tem 200 e poucos inscritos em Santa Catarina na PT. Então, é a mesma que eu mandei para o Diálison. Eu não recebi uma tabelinha que você falou que o Diálison tinha feito, essa eu não recebi. O Diálison está trabalhando no detectar os catarinenses no Direitos Humanos, né? Tá. E o Baraci é naquilo que nós já temos ali no grupo, tá? Aí acrescentando. E então, a terceira coisa que eu prometo para vocês é, mediante as sugestões que vocês forem mandando, eu ir entrando em contato com as pessoas para ir convidando e reforçando o convite de vocês também, tá? Para garantir que a gente vai poder chegar no dia 29 lá com... e mais uma coisa, nós vamos ter, gente, um canal... na grade do canal da Resistência, do Pimenta, nós vamos ter a inserção de cada estado. E aí vocês vão ser também convidados, todos, do grupo todo, né? Para participar das atividades que, naquele dia do estado, então, que vai realizar uma atividade, que vai ser convidado para fazer uma fala, vocês vão estar sendo avisados sempre, vai ser colocado, eu vou colocar isso tudo na mão de cada um e de cada uma para vocês poderem também convidar as pessoas ali da redondeza de vocês, né, dos contatos e tal, para a gente ir interagindo e fortalecendo a divulgação do setorial. Beleza? Beleza, gente. Obrigada. Boa noite. Bons beijos a todos. Boa noite, tudo de bom. Valeu. A gente volta a respirar melhor depois dessas quer falar? Vamos ver o povo. Um beijo, Ana, depois de tanto tempo. Tchau. Celina, tchau para ti, Alisson, Ana, Nadir, já se foi. Fiquem bem, gente. Tudo de bom.